Bom dia, meus irmãos. Quem está alegre, né, por estar na casa de Deus, né? Que a gente fala, sejam alegres, né, na presença do Senhor, que é uma alegria. Diz amém aí. Amém. Coisa boa, né? Que a gente possa vir sempre com esse espírito, né? De alegria, de gratidão a Deus, que é o motivo de nós estarmos aqui. Então, como é bom estar na casa de Deus. Tenha isso sempre no coração. Não traga nenhum peso, né, por estar na casa de Deus. Traga, sim, as tribulações e coloque diante do altar de Deus, sabendo que Ele vai responder amém. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Salmo 42, de 1, 2 e 8. Faz chover, faz chover. Aniversariante da semana, uma das 12 aniversariantes da semana da nossa igreja, né? Obrigado, Senhor, por estarmos mais um dia na Tua casa, para louvarmos o Teu nome, para engrandecermos quem Tu és. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor preparou esse dia para nós. Entregamos esse culto na Tua presença,
Que o Senhor o receba, Pai, como aroma suave, que a palavra do Senhor possa preencher o nosso coração, suprindo todas as necessidades do coração de cada irmão que aqui está. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de te louvarmos, de aprendermos a Tua palavra e de sermos, ó Pai, servos do Senhor, capacitados para levar a Tua palavra àqueles que ainda não te conhecem. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos dar oportunidade agora àqueles que estão nos visitando de poder se apresentar. Quiser levantar uma das suas mãos para que a igreja possa cumprimentá-lo. Alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, levante uma das suas mãos. Hoje não temos visitante, mas que os irmãos aproveitem esse momento. Se quiser, cumprimenta um dos irmãos aí que está do seu lado. Se não quiser levantar, pelo menos dá um bom dia aí, abençoado. Se quiser levantar, fique à vontade. Não tem. Que bom, né? Podemos contar com tanta gente abençoada aqui no nosso meio. E durante a semana, meus irmãos, nós temos algumas atividades que eu gostaria de destacar. Todas aí no nosso boletim. Mas é importante que os irmãos estejam atentos para Terra do Sol, né? O próximo sábado. A partir das 14h30, nós estaremos saindo aqui da igreja, vamos fazer um grande movimento ali evangelístico. Inclusive vai estar a presença do coro, né, pastor? O coro foi convidado e aceitou prontamente, né, participar desse momento lá. É para toda a igreja. Tá? É um dia que a maioria já está em casa descansando, já deu tempo. Não deixe perder essa oportunidade de conhecer ali Terra do Sol, que ainda não foi. A igreja está ficando bonita lá, os irmãos trabalharam muito, e principalmente está tendo a presença do objetivo principal, que é a conversão de almas ali naquele local. Amém? Ontem nós tivemos uma festa, né, grandiosa, espiritual, na casa do Júnior, com a presença de 150 e poucas pessoas lá na casa do Júnior hoje. Os irmãos estejam se juntando nesse movimento da igreja. Tinha pessoas não crentes, eram convidados do Júnior ontem, e que Deus esteja trabalhando nos nossos corações, que a gente possa colocar esses momentos aqui como oportunidade de servir a Deus, certo? Deus nos abençoe, possamos estar orando por todos esses trabalhos. Momento missionário, quem eu responsável hoje é a nossa professora Cátia Valéria. Bom dia, irmãos. Irmãos, o nosso momento missionário hoje, nós vamos, né, o microfone não está, mas eu creio que os irmãos estão me ouvindo, não estão? Mas em nome de Jesus nós vamos ouvir, né, irmãos? Pela fé, nós vamos ouvir. Amém. Irmãos, então, os irmãos que puderem, vamos nos colocar de pé para nós começarmos o nosso momento missionário. Nós vamos agradecer, grande parte da equipe de missões, irmãos, é composta por mulheres, né? E as irmãs estão numa conferência de mulheres. Então desde domingo, né, passado, sou eu que estou, mas nos outros domingos as outras irmãs vão estar à frente. Nós possamos orar, né, que elas façam uma boa viagem com esse retorno. Está no nosso boletim, né? Vamos falar todos juntos o nosso tema. No amor do Pai, vamos completar a missão. Divisa.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Né? Vamos à música de missões. Vamos cantar a música de missões. Quem esteve aqui domingo passado passou o clipe. Hoje nós vamos aprender todos e vamos cantar. A igreja pode se sentar. Obrigada, irmão. Irmão, nós vamos completar a missão. Né? A nossa missão é levantarmos 22 mil reais. Né? É a nossa missão.
Então, que nós possamos, domingo passado nós tivemos uma cantina, né? Os irmãos já arrecadamos. Não esqueça que nós temos um alvo pessoal, né? Nós estamos passando, eu sei, por momentos difíceis, né? A economia não está boa, né? Isso é óbvio, mas o nosso coração missionário, ele é muito bom, tá? Esse coração nosso missionário vai levantar, né? Então, nós vamos ver que nós precisamos, que todos nós que estamos aqui, temos uma missão. Então, a nossa missão hoje como igreja é levantar-nos para que essas outras pessoas que estão no campo possam completar a missão. Nós temos um testemunho do irmão Levi. Ele é um missionário que está no Oriente Médio, irmãos, e ele tem trabalhado muito, né? Ele ficou 4 meses no Brasil, voltou novamente para o Oriente Médio, e quando ele voltou, irmão, ele encontrou um relato muito grande. Ele trabalha no hospital. Lá nesse hospital, ele conheceu um rapaz, o rapaz que estava internado há muito tempo, né? Ele se converteu. Só que esse rapaz, irmãos, ele pertencia ao islamismo, e os irmãos sabem que todas as pessoas que se convertem, estão no islamismo, eles perdem os seus familiares. Não é como nós, não, né? Nós perdemos de vez em quando, mas a gente faz das pazes. E no Oriente Médio, irmãos, isso não é assim, não. Quando eles falam um não para uma pessoa, é um não. Então, nós precisamos orar para que essas pessoas possam... Irmão, ele perdeu até a família, a esposa, né? É algo doído, mas ele perdeu em amor de Jesus, e nós sabemos que Deus vai completar essa missão para ele, tá? E que nós também possamos completar a nossa missão, e que nós continuemos orando para todos os irmãos, não só, né, no Oriente Médio, mas o Oriente Médio, irmãos, hoje está fervendo, e os missionários que lá estão também estão com muita dificuldade. Então, eu gostaria, agora vou pedir ao irmão Weber, né, que Deus ore por esses missionários que estão nesse campo, principalmente quem está no Oriente Médio. Hoje nós vamos orar por esses irmãos que estão lá. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, ó Deus, nós somos gratos a Ti por estar na Tua casa, para louvar o Teu nome, ó Pai. Aproveitamos a oportunidade, ó Deus, para interceder pela vida desses irmãos que estão fora, os quais, ó Deus, estão com a missão de levar o Teu amor, a Tua palavra, ó Deus. Fique com ele, e da mesma forma que o Senhor possa tocar nos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, cumprir o nosso dever, cumprir a missão, ó Deus, de ajudá-los, ó Pai, neste trabalho. Obrigado por tudo, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Terminou o momento missionário, não. Aguinaldo tem um recado para os homens da igreja, para toda a igreja, né, Aguinaldo? Bom dia, irmãos. Então, nós vamos completar a missão, né? Não é isso o tema? Então, ontem à noite eu já falei lá no encontro de homens, pedindo a colaboração dos homens para a nossa tradicional pamonhada missionária. Então, 7 irmãos já contribuíram, então começamos muito bem. O alvo é 22 mil da igreja. O alvo dos homens para missões é 4 mil reais. Nós precisamos contribuir com missões, os homens, com 4 mil reais, né? Nós vamos vender 200 pamonhas dessa vez. Já contratamos as mulheres, né? As nossas mulheres preciosas que nos ajudam a fazer as pamonhas todos os anos, mas nós precisamos da contribuição dos homens. Essa pamonha, os irmãos sabem, ela tem que ser livre. Nós precisamos das ofertas para comprar os ingredientes. Se a gente vender 200 pamonhas, vai dar 3 mil reais. Então nós precisamos de arrecadar em oferta dos homens de pelo menos 2 mil reais. Nós vamos gastar uns 1.000 e pouco com os ingredientes, inteirar 1.000 com 3 mil, 4 mil, que é o nosso alvo de homens para passar para missões mundiais. Gosto de lembrar os irmãos, essa oferta não dá direito à pamonha. Você tem que contribuir, homem, e depois comprar as suas pamonhas, e depois ainda ofertar para missões, viu?
O negócio é mais ou menos assim, hein? Então, os irmãos podem contribuir com R$10, com 20, com 15, com 30, com 100, com 200, de acordo com que couber no bolso dele, né? Será muito bem-vindo. Podem fazer direto no Pix da igreja. Passe o comprovante para mim ou para o Leonardo. Agora, outra coisa, quem quiser começar a fazer as suas reservas, todos os irmãos sabem, todo ano falta pamonha. Chega lá no final do culto, eu quero pamonha, já acabou. Então façam as reservas, pode começar a fazer hoje. As reservas é direto com o Leonardo Pinho, tá certo? Não dá para fazer mais do que 200, né? Dá muito trabalho, nós já abusamos das mulheres, né? Então, contamos com a colaboração dos homens. Obrigado. Pastor, quer dar um recado? Na verdade, nós queremos falar de alguma coisa que não está na hora do culto. A recitação de um verso sobre oração foi decidido no culto, para quarta-feira, que cada domingo um irmão estaria recitando um verso sobre oração. Nós gostaríamos de dar a oportunidade para o irmão que decorou o verso para vir aqui à frente. É o pastor. Por favor. Eu gostaria que, a partir de hoje, constasse no boletim, né? Recitação de um verso sobre oração. Para a gente não precisar aqui fazer essa comunicação, né? O irmão já sabe que faz parte do culto, tá bom? Com a palavra, pastor. Graças e paz, irmãos. Vocês precisam passar para mim nessa questão da pamonha, que eu não estou acostumado. É pamonha e pequi, mas eu vou me apaixonar. Já reserva minha parte aí. Já reserva aí, eu preciso comer a pamonha goianense. Bem, comigo a missão de recitar um versículo. A gente está numa campanha forte de oração, às quarta-feiras, e a igreja tem muitos irmãos enfermos, e ontem foi até citada a questão de irmãos com câncer, doenças assim terminais, pessoas com doenças psicossomáticas, depressivas, né? Pessoas com ansiedade, e a gente tem orado, e aí cobriu-me essa missão de cada domingo de manhã, alguém cita um versículo, e à noite também, fazendo menção do culto de quarta-feira. E a mim é um texto assim, riquíssimo, profundo, que fala sobre oração, que se encontra em Isaías, capítulo 65, versículo 24. Antes que clamassem, eu responderei. Ainda que não estivesse falando, o Senhor diz, o ouvirei. Que mensagem tremenda acerca de oração. Mesmo aquelas orações que estão profundamente ocultas, que a gente não fala, Deus já conhece o nosso coração, Deus sonda o nosso coração. Então, Deus falando assim, olha, meu povo, se obedecer os meus caminhos, antes que vocês clamassem, eu já conheço o coração de vocês, eu já conheço a súplica de vocês, e não só conheço, mas eu também já estou respondendo. Amém, irmãos? Amém. É só essa parte mesmo. Pamonha do pastor Ricardo, Léo. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Tem uma leitura bíblica aí de João e Efésios. Vamos ler todos juntos e participarmos depois do momento de adoração a Deus, cantando também. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie. Amém. Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor com alegria. Esse é o momento, né, que você tem de ofertar ao Senhor, trazer os dízimos e ofertas aqui, mas ofertar a sua vida ao Senhor também. Por isso nós clamamos que o Senhor visite cada vida, Pai, cada família aqui representada, Pai, porque nós ficamos alegres na Tua presença, o nosso coração se enche, Pai, mesmo nós sendo falhos e imperfeitos, a Tua graça um dia nos alcançou, Pai. Por isso nessa manhã nós clamamos o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Abençoe a Tua igreja de forma maravilhosa nessa manhã, Deus. Fala conosco na palavra, fala conosco na mensagem, porque nós temos sede de Ti, ó Pai. Assim nós clamamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.
Vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero ser um adorador com excelência. Senhor, o Senhor que entregou a sua vida, Deus citou a morte pelas minhas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A Ti, ó Deus, eu quero ser um adorador com excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Fala para o Senhor: eu quero dar o melhor de mim, meu Senhor. O melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Vamos dizer novamente: um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Senhor, nosso Deus, ó Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor entregou, Pai, dando a sua vida, ó Deus, pelas nossas transgressões, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor ressuscitou e justificou, ó Pai, a cada um de nós, ó Deus. Pai, morremos contigo, ó Deus, e ressuscitamos com o Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela sua entrega, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por entregar o seu Filho, ó Deus, o único Filho, ó Deus, por cada um de nós, ó Deus. Pai, nos ajude, Pai, a ser adoradores, ó Deus, em excelência, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a fazer, ó Pai, a Tua obra, Pai, com todo o nosso coração, ó Deus, com todo o nosso entendimento, ó Deus, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, ó Deus, porque a Ti, ó Deus, é todo louvor e toda glória, ó Deus, e tudo aquilo que
formos fazer, ó Deus. É tão pouco, ó Deus, pela grandiosa obra que o Senhor fez em nós, ó Deus. Ó Deus, aceita, ó Pai, o nosso louvor, as ofertas aqui entregues, ó Deus. Pai, queremos entregar, ó Pai, mais e mais a Ti, ó Deus. Assim oro e agradeço ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Convidar o pastor Belardo, que vai nos trazer a palavra nesse instante. Só lembrar os irmãos que estejam orando, né, Valmir, pelo Levi, pelo Felipe, pela Janaína também, porque ontem a família passou um susto, né? Deus esteja abençoando o Levi. Levi teve que ser hospitalizado às pressas. A igreja não deixe de orar por ele, pela família, que eles possam estar prontamente felizes ali, casal e em casa. Amém? Pastor Belardo. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tema missionário, mês de missões mundiais. Propósito de nossa vida e da vida da igreja é realmente missões. Então vamos refletir um pouco sobre esta verdade hoje. Irmão Jorge já antecipou um pouco aqui do tema, viu, irmão Jorge? Falando de Abraão. Então nós vamos meditar um pouco sobre missões, começando com Abraão. Mas vamos ler Mateus 28, 19 e 20, e depois Gênesis 12, 1 e 3. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O versículo de missões mundiais este ano é João 3,16, que nós já recitamos, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Chamou minha atenção algumas palavras neste paralelo entre Mateus 28 e Gênesis 12. Os dois textos estão alinhados. Há duas expressões que se repetem. Ela está em Gênesis e ela está também em Mateus. E a expressão é todas as nações. Em Mateus disse: discipulai todas as nações. As traduções dizem fazei discípulos de todas as nações, mas a versão original não é assim tão individualista, ela está no coletivo. Discipulai as nações, que é a mesma coisa que aparece em Gênesis 12, versículo 3, não é? Em ti serão benditas todas as nações da terra. E lá em Gênesis normalmente se traduz como serão benditas todas as famílias da terra, e a gente modernamente identifica a família como a nossa família, o nosso vizinho,
as famílias, enfim. Mas na verdade não é isto o que está dizendo ali. Famílias são nações, etnias, tribos, povos. A mesma coisa então que encontramos em Mateus. O Evangelho é uma continuidade, portanto, da vocação de Abraão e a consumação do propósito de Deus de abranger com sua graça a todas as nações da terra. Chama nossa atenção, então, esta relação tão explícita entre as palavras de Deus a Abraão e as palavras de Jesus aos seus discípulos. Elas são realmente equivalentes, têm a mesma abrangência, a mesma grandeza, o mesmo propósito. O plano de Deus não exclui, não deixa de lado nenhum povo, nenhuma raça, nenhuma tribo da terra. Toda nação é alvo da bênção da salvação. Abraão é a igreja, e a igreja é abraâmica. A salvação é multiétnica, para que todos sejam um, orou Jesus no capítulo 17 de João. A unidade humana é que será restaurada em Cristo e pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não são apenas indivíduos. A comparação entre a mensagem do evangelista Mateus e a vocação de Abraão mostram uma profunda relação histórica no cumprimento do plano salvífico do Senhor. O Antigo e o Novo convergem na intenção de Deus em proclamar e abençoar todas as nações da terra, todas as famílias e pessoas do mundo, em todas as gerações, com a bênção da salvação. Deus quer fazer de nossas vidas vasos de bênção para o mundo. Vamos refletir então sobre a parte B deste tema de missões mundiais deste ano. No amor do Pai, vamos completar a missão. E o destaque então para vamos completar a missão. O que significa para nós completar a missão? Por que esta missão não se completou ainda? Afinal, são milhares de anos desde Noé e Abraão, e para os apóstolos de Jesus, tudo deveria se completar em sua geração. Ali se encerraria o plano de Deus para o mundo. Pedro replicou aos seus contemporâneos a respeito disto, dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, pelo contrário, Ele tem paciência com todos, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro tinha esperança de que Jesus voltaria na sua geração, mas ele estava envelhecendo, e as pessoas que tinham aceitado a Cristo já 10, 20 anos antes diziam: mas não era para agora. Como é que podemos então tirar algumas conclusões disto? Primeiro, a missão estará incompleta até quando? Até quando? Paulo, nos seus últimos dias de vida, ele disse: completei a carreira, guardei a fé. E nós? Será que podemos dizer, completamos a missão? O caminho da evangelização é um mistério para nós. Fica claro que não depende só de nós, porque a missão é de Deus. Ela é missio Dei. Deus indica a sua direção, alcance e hora. A obra missionária tem uma duração que depende da intenção de seu alcance e da sua natureza, portanto, da sua realização no mundo. O apóstolo Paulo ensinou que a evangelização do mundo segue dentro de uma intenção divina, para cumprir todas as suas promessas e suas metas. A missio Dei só se completa quando chegar a plenitude dos povos. Paulo
chama ali de gentios, ou gentes, etnias, nações, não israelitas. Mas quando se dará esta plenitude dos povos na terra? Esta resposta está guardada no coração de Deus. No coração de Deus. Jesus, em sua ascensão, disse aos discípulos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos 1:7. Aqui a referência é a Cronos e Kairos. Estas duas palavras implicam no controle exclusivo de Deus sobre o tempo em sua duração e o tempo em sua profundidade, ou seja, a história e os fatos, e providência e intervenção de Deus quando lhe apraz, quando Ele deseja, quando Ele quer, quando Ele entende que deve intervir. Quando a missão da igreja vai se completar, é uma decisão de Deus. Às vezes a gente enfatiza demais esse imperativo: vamos completar a missão, depende só de nós. Errado, não depende só de nós. E o que significa completar a missão? Não é a obra da igreja, ou a missão da igreja, que põe o ponto final em missões, mas é a Missio Dei que põe o ponto final na obra da igreja. Isso é só para a gente equilibrar a visão um pouco, para não deixar que um certo sentimento de frustração ou de culpa acabe tornando a vida cristã um pesadelo, porque talvez não tenhamos obedecido bastante. Não. Em segundo lugar, a missão está incompleta em cada geração. Até faria uma pergunta: a missão está completa em cada geração? Sim. A nossa missão é geracional. Cada geração tem a sua responsabilidade. A resposta missionária deve ser dada em cada geração. Isso é muito importante. Nós não fazemos a obra da geração passada e nós não faremos a obra da geração por vir. Cada geração deve agir como se Jesus fosse voltar para ela em seu tempo. Jesus ensina duas coisas decisivas em Marcos 13, seu discurso escatológico. Sobre suas profecias, ele declarou: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Profecias que realmente aconteceram naquela geração. Sobre a sua parousia, ou retorno em glória, ele declarou: mas a esse respeito, daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Estai, pois, preparados e vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Desse modo, cada geração, desde a primeira geração dos discípulos, precisa cumprir a missão debaixo da expectativa daquele dia, o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia da parousia, ou seja, da volta gloriosa de Jesus para buscar a sua igreja. O fim, portanto, da evangelização é o dia do retorno de Cristo. Esse dia pode ser um dia de nossa geração, sim. Uma das coisas claras que o Novo Testamento deixa para nós é que Cristo poderia voltar em qualquer geração. E por que ele não voltou na primeira, nós não sabemos. Por que ele não voltou na Idade Média, não sabemos. Por que ele não voltou ontem, não sabemos. Isto está na autoridade exclusiva do Pai. Em 1974, Billy Graham e outros líderes evangélicos realizaram em Lausanne, na Suíça, o grande congresso de evangelização mundial. Aquele congresso marcou época, marcou
uma visão de missões que ainda dura até hoje. Qual foi a motivação deles? A motivação foi a convicção de que cada geração precisa alcançar a sua geração, e que, se assim fizer, Jesus poderá voltar nesta geração. Em terceiro lugar, a missão é incompleta em duas dimensões: em sua extensão e em sua intenção. Lausanne teve como lema uma frase muito interessante, que foi o lema, inclusive, que depois foi usado na tradução de um livro das conferências realizadas em Lausanne pelos grandes líderes evangélicos mundiais, e o lema era: deixe o mundo ouvir a sua voz. Duas dimensões. Há uma dimensão que é a extensão da obra. Ela está incompleta porque é muito extensa. Em cada geração, e cada geração precisa percorrer a extensão que lhe cabe. Cada geração tem uma tarefa. Quanto uma geração consegue caminhar em direção aos confins da terra? Quanto? Em certo sentido, o lugar onde vivemos é confins da terra, para os outros que estão distantes de nós. E em outro sentido, a distância dos outros de nós e onde eles estão é confins da terra. Missões mundiais, às vezes, também neste ponto, costuma levar a igreja a pensar missões em sua extensão como aquele ponto mais distante da terra. Mas confins da terra é tanto aqui quanto acolá. Depende da referência. Para uns, nós estamos nos confins da terra. Para nós, os outros estão nos confins da terra. Portanto, confins da terra é uma expressão intensiva que quer simplesmente significar que cada parte, cada pedaço, cada contorno de cada crente, de cada igreja, precisa de receber o evangelho completo do Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha consciência disso e por isso falou: a seara na realidade é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9. Além desta extensão, nós temos que ponderar a outra dimensão da obra, que é a dimensão divina, a intenção. Ela está guardada na sabedoria de Deus. Qual a intenção de Deus? E quanto ou quando vai bastar para Deus? Quanto vai bastar para Deus a duração da missão? Quando é que acaba? A missão de redenção para Deus vem desde a eternidade. A plenitude da missão vai concluir-se numa obra de milênios. Missões não começou no Novo Testamento. E provavelmente não vai terminar hoje. A Missio Dei vem do Éden, passou por Abraão, chegou à igreja e estará completa na plenitude dos gentios ou das nações, dos povos. A intenção de Deus está se desenvolvendo junto com a história e missão de evangelização da igreja. As metas divinas são de sua absoluta vontade e sabedoria. Enquanto isso, nós somos parte do seu plano global. Ele nos inseriu no seu plano. Ele nos convidou para o seu plano. Ele nos tornou, então, atores no seu plano. Cada um de nós. A Vulgata, aquela tradução latina, quando traduz Gênesis
12, 3, o mesmo texto que nós lemos a princípio, diz: em ti serão benditas o universo de todas as nações da terra. A palavra lá é universo, ou seja, a abrangência total de todas as nações da terra. Esta é a intenção de Deus em sua missão, e tem um caráter universal de plenitude de sua criação. Deus não deixa nada ser de fato perdido por causa do pecado humano. Ele resgata tudo. E Ele oferece salvação a todos. Em ti serão universalmente benditas as nações da terra. É assim que a Vulgata traduz aquela palavra de Deus a Abraão. Abraão e a igreja têm a marca e o destino, a eleição, melhor dizendo, para serem os benditos e abençoadores de toda a terra. Se a terra foi maldita por causa do pecado de Adão, agora os eleitos são benditos e os portadores das bênçãos da salvação para toda a terra. O que significa para nós, então, completar nossa missão dentro da Missio Dei? O que significa completar a extensão dentro da intenção de Deus? Significa 3 coisas. Primeiro, compreender qual é a nossa missão em nossa geração, sem estresse, sem, digamos, fanatismo, sem aquela onda imperativista que faz com que todos se tornem culpados pela não volta de Cristo. Ninguém é culpado por Cristo não voltar, porque não depende de nós. Ninguém é culpado porque a missão não se completou, porque ela está dentro de um âmbito, de uma dimensão que é da soberania de Deus, e esta soberania de Deus não falha, não atrasa, não retarda. É isso que Pedro diz, ele não retarda a sua promessa, ele tem os seus planos. Então, se eu não for, quem irá? Essa é uma expressão maravilhosa do hino de missões, que é de um ano aí anterior. O tema era: leve esperança até que ele venha. Esse tema é perfeito. Leve a esperança, faça missões até que ele venha. Mas não fique pensando que você fazer missões vai ser a causa da volta de Cristo, porque não é. Missões é aquilo que nós fazemos como chamados de Deus para participarmos da obra de Deus. Segundo lugar, dentre essas 3 coisas que nós podemos fazer, é viver a missão. Viver. Não se esqueça que viver é mais importante do que qualquer outra ação que a gente realize. Viver. Viva missões, viva o Evangelho, viva a vida cristã, viva com Cristo em sua vida, indo. Mateus 28 diz: e indo, discipulai todas as nações. Indo. Essa palavra já produziu muita reflexão sobre o modo de atuação de cada crente da igreja, não é? Indo é um gerúndio, que na verdade significa vivendo o Evangelho, andando por onde você for, não é? Então, anuncie a salvação. Depois, rogando ao Pai, a seara é extensa, você não dá conta dela sozinho. Rogue ao Pai que mande trabalhadores para a sua seara, ore por eles, envie-os, como fez Atos dos Apóstolos, sustente-os, abrace esta obra. Depois, praticando o Evangelho como Jesus fez. Mateus 9 diz que Jesus ia andando de aldeia, cidade,
cada lugar, os discípulos iam com ele, quer dizer, andar, socorrer, curar, abençoar. Isto é praticar o evangelho com Jesus. E para isso é onde você está, onde você tem a sua vizinhança, onde você tem o seu trabalho, é aí, praticando com Jesus, é que fazemos missões. Missões não é alguma coisa que está muito além da nossa compreensão ou muito além das nossas forças. Missões é o que somos, é o que vivemos, portanto, indo, orando, praticando. E em terceiro lugar, destas três coisas, esperando a gloriosa volta de Jesus. Essa expectativa está, muitas vezes, digamos, esfriando, não é? O mundo não se incomoda mais com o seu fim, o mundo não se incomoda mais com o juízo de Deus, o mundo não se incomoda mais com isto que os crentes dizem, Cristo vai voltar, mas para nós isso é essencial, Cada dia da vida do crente é um dia em que ele pode estar recebendo Jesus na glória celestial, ouvindo da glória celestial. Cristo pode voltar a qualquer momento. Não somos nós quem dizemos que o mundo está preparado para a volta de Cristo. É o Pai, em sua soberana sabedoria e vontade, que diz: esta é a hora. Ele é quem diz: chegou a plenitude. E nem eu e nem você sabemos o que ele está pensando. Então esteja pronto. Espere com alegria a volta de Cristo. O fim pode sim ocorrer em nossa geração, nesta noite. Por isto, vamos completar a missão desta e para esta geração. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe as nossas vidas, para realmente sermos participantes de coração nesta obra da missão de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos que a nossa vida e o que podemos fazer pela obra do Senhor é sempre muito pouco. Estamos sempre devendo ao Senhor, estamos sempre aquém, na verdade, do que a nossa expectativa, muitas vezes, nos diz que deveríamos ter feito. Mas por outro lado sabemos que a vontade do Senhor é soberana e que completar esta missão é obra do Espírito Santo em nós e é decisão tua, ó Pai Celestial, no momento certo, na plenitude, a respeito de terminar este tempo da graça, este tempo missionário que o Senhor mantém, que o Senhor sustém, que o Senhor conhece o Cronos e o Kairós, e sabe a hora em que tudo deve acontecer. Dispõe de nós, ó Senhor, abençoa esta geração que está ao alcance das nossas mãos, dá-nos graça, dá-nos disposição, dá-nos mais do Teu Espírito Santo, para que possamos então completar a obra que nos cabe nesta geração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, nosso pastor. Deus abençoe os irmãos. Como o pastor Edmar gosta de falar, nós temos um culto abençoado também hoje à noite, que os irmãos estejam colocando no coração, de participar sempre desse culto noturno também na igreja. Deus abençoe a vida de todos e até a noite.